Graças a Deus. Eu quero convidar vocês para abrir a palavra de Deus no livro de 2 Reis, lá no início, né? Depois dos primeiros livros da Bíblia. Reis vem depois de Samuel, vem 1 Reis, 2 Reis. Eu quero que você abra no capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Nós vamos falar sobre Naamã. Eu creio que talvez vocês já tenham até ouvido, né, uma pregação sobre esse tema, mas nós sabemos que a palavra do Senhor se renova. Então eu quero ler com vocês nessa tarde. 2 Reis, capítulo 5. Naamã é curado da lepra. Amém? Acharam? E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou a seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Amém? Pode se assentar. Pai querido e Pai santo, em nome de Jesus, eu quero pedir que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração nesta tarde, ó Pai. Nós estamos aqui para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, por 2 semanas eu não estive aqui presente. Uma semana era a semana de Páscoa. Eu estava resolvendo algumas coisas, não pude vir. E na semana passada agora eu viajei para São Paulo. Fui visitar os meus filhos, né? A semana que vem é o meu aniversário e eu já quero convidar vocês para virem no culto, que vai ter bolo de aniversário. Quem já veio em algum culto do meu aniversário? Ah, vocês já vieram, né? Então eu quero convidar vocês para virem na próxima quarta-feira, não faltarem, que nós vamos novamente, né? Vamos cultuar a Deus e vai ter bolinho. Eu quero poder compartilhar com vocês a alegria de Deus me dar mais um ano de vida. Amém? Posso contar com vocês? Estão convidados, né? E é muito feio faltar quando a gente é convidado para um aniversário. Então, não faltem a semana que vem, tá? E então eu viajei, passei uns dias com os meus filhos, porque como eles trabalham e estudam lá em São Paulo, eles não poderiam vir para o meu aniversário, então eu fui até eles para jantar com eles e ficar um tempo com eles, porque eu sempre ensino para vocês e procuro colocar em prática que família, né, nós temos que ter a família como prioridade na nossa vida.
que não adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder nossa própria alma e a nossa família. Então, a família é muito importante nós mantermos o elo e a unidade. E na volta, eu estava contando para o Rafael, né? Na volta foi tudo bem na ida e na volta tive um pequeno percalço, meu carro estragou na serra e acabei chegando em Curitiba de guincho, mas ok, né? Louvado seja o Senhor porque eu estou viva, porque Deus cuidou de mim. E a palavra de Deus fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e por tudo aquilo que eu creio que Ele vai fazer. E estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu quero meditar nesse texto que fala sobre Naamã. Quem já ouviu falar sobre esse texto? Muitas pessoas, né? É uma passagem muito conhecida da Bíblia. Então, quem era Naamã? Quem era este homem que a Bíblia fala, que a Bíblia ensina para nós algumas verdades através da experiência que ele teve com Deus? Naamã, ele era um comandante do exército sírio durante o reinado de Ben-Hadad, rei de Damasco. Naamã ocupava uma posição muito importante na corte da Síria, de modo que ele desfrutava de ótimo reconhecimento por parte do seu rei, Ben-Hadad, que inclusive era inimigo declarado de Israel. O nome Naamã era comum na Síria e seu significado provavelmente seja benevolente. Então, queridos, Naamã, ele era um homem que ele ocupava um cargo muito importante no exército da Síria. Ele tinha uma alta posição. Se nós formos pensar assim, nas forças armadas, hoje no exército, quem sabe seria ali um general, alguém com muitas estrelas, né? Porque ele era alguém de confiança do rei da Síria. Então, ele era uma pessoa muito importante, era uma pessoa que tinha, assim, um papel importante, uma posição importante. Por exemplo, se nós fôssemos trazer para os dias de hoje, como eu estou falando para vocês, né? Seria um general, alguém, assim, muito grandão lá dentro dos militares. E este homem, a Bíblia fala que ele tinha esse cargo, ele tinha esse status, porque vocês sabem que quando nós temos muitas vezes um cargo muito elevado, traz um status, não é verdade? Às vezes assim, até as pessoas simples, mas o cargo que ela tem traz um status. Então, por exemplo, se nós falássemos assim, olha, hoje vem no culto o prefeito de Curitiba. Ele tem, né, um cargo muito importante, ele é o nosso prefeito, é o prefeito da nossa cidade. Olha, hoje vai estar no culto aqui o nosso governador. Quem é o nosso governador? Quem? É o Ratinho. O Ratinho, né? Então, o Ratinho, ele também tem um cargo, né? Então, ele tem um papel de destaque. E Naamã era assim, ele tinha um papel de muito destaque naquela época. E acontece aqui, nesse texto que nós lemos, que Naamã, embora ele tivesse esse cargo de muito destaque, com certeza não faltava dinheiro para ele, não faltava bens materiais, ele tinha uma esposa, a Bíblia cita aqui, porém ele tinha uma doença. E essa doença roubava aos poucos a sua saúde, roubava aos poucos a sua vida, roubava aos poucos a sua alegria. Tantas coisas, muitas vezes, vêm tentando roubar de nós também a nossa alegria, não é verdade? Muitas vezes nós temos uma casa, muitas vezes nós temos, não muito, mas um salário para sobreviver, mas muitas vezes vem uma enfermidade, muitas vezes vem um problema que começa a roubar a nossa alegria, que começa a roubar a nossa paz. Eu não sei a história de todos vocês que estão aqui, mas talvez hoje alguma coisa esteja roubando a tua alegria, alguma coisa esteja roubando a tua paz, alguma coisa esteja, roubando os teus sonhos. E, infelizmente, na vida desse homem era a lepra. Eu já falei sobre lepra aqui em outras pregações, nós sabemos que na época era incurável essa doença.
completamente incurável. Hoje nós temos tratamento, mas mesmo assim uma doença que traz muito sofrimento. Dizem os historiadores e os estudiosos que provavelmente o nível que estava a doença dele ainda não era tão avançado. Porque se fosse tão avançado, ele nem poderia mais estar ali entre as pessoas. Porque nós já conversamos, já falamos que lá no Velho Testamento, quando conta a história que os leprosos, lembra, eles tinham que se afastar, ficar afastado de todo mundo. Então, provavelmente, o nível que ele estava ainda não era tão avançado. Mas vocês imaginem que aquele homem, ele se vestia. Vocês já viram gente com roupa do exército, da marinha? Fica bonito, não é verdade? Aquela roupa de autoridade, assim, você olha e fala, nossa, né? Que bonito, quantas estrelas aqui e tudo mais. Até minha irmã viajou para Brasília semana passada e ela falou que lá na entrada do Planalto tem 2 guardas, sei lá como é que fala, soldados lá que guardam a entrada ali e que eles usam uma roupa muito bonita e um negócio na cabeça e tal. Então, provavelmente, vocês imaginem que aquele homem, ele saía e as pessoas olhavam para ele e reconheciam a autoridade que ele era e, né, prestavam com certeza reverência a ele. Mas que quando ele chegava em casa e ele ia retirar aquela roupa, ele começava a olhar para o seu corpo e ver as marcas da doença, ver as marcas da lepra. E ali ele começava a ver novamente a sua realidade. Ele começava a ver a situação miserável que ele se encontrava. E saber que, embora ele tivesse um cargo de destaque, que embora ele tivesse o reconhecimento de muitas pessoas, que embora ele tivesse o reconhecimento do rei, que o rei tinha muita apreciação por ele não tinha mais saúde. E ele sabia que aos poucos ele morreria e a sua saúde ia embora. Naamã era um ímpio que não conhecia o Deus de Israel. E Naamã, queridos, a Bíblia fala que ele tinha um comportamento impecável diante do seu senhor, que era o rei. Como consequência, ele tinha todo esse respeito do rei. E nós, muitas vezes, como cristãos, também temos que cuidar. Como é? Às vezes, eu quero dar um exemplo aqui em cima disso que eu li. Às vezes, nós olhamos para as pessoas que estão no mundo e nós encontramos pessoas que têm um comportamento impecável, que têm uma maneira correta de viver, que embora não sejam cristãos, eles sabem dar o exemplo. São pessoas de caráter, né? Às vezes nós olhamos na televisão um catador de lixo que achou, não sei, tal coisa e devolveu. Vira notícia, não é verdade? Porque isso não é comum nos nossos dias. Nós sabemos que se nós esquecermos alguma coisa em algum lugar, você vai dizer, olha, é muito difícil que eu encontre, que alguém vai encontrar e vai levar embora. Né? Mas eu creio que ainda existem nos dias de hoje pessoas, né? Para todos os cristãos serem assim. Mas existem até pessoas no mundo que ainda têm um comportamento correto, que embora não conheçam Jesus, ainda têm uma índole correta. E vou dizer mais, tem pessoas muitas vezes no mundo que têm uma índole melhor do que muitas pessoas que já conhecem a Jesus e estão dentro da casa de Deus. Quem aqui já não conheceu alguém assim, não é verdade? Às vezes a pessoa é cristã e você não diz que ela é cristã, porque o comportamento dela é um comportamento de pessoa mundana. É uma pessoa que tem comportamentos que não agradam a Deus e você olha e diz assim, não dá para dizer que essa pessoa é cristã. E às vezes você olha uma pessoa que está lá no mundo e a pessoa tem um comportamento que é correto. Então aqui nessa história, nesse texto da palavra de Deus, fala desse homem, que embora ele não tivesse uma experiência com o Deus Todo-Poderoso, porque ele não tinha uma experiência com o Deus de Israel, com o nosso Deus, mas ele tinha um comportamento impecável. Porém, ele estava morrendo com esta doença. E o que a Bíblia nos relata? Que na casa dele tinha uma menina que trabalhava para a esposa dele. Essa menina, ela era de Israel.
E eu não sei se vocês já perceberam, quando normalmente nas pregações ou quando você lê a Bíblia, que muitas vezes quando um povo atacava outro povo, que ali eles eram inimigos. A Síria era inimiga de Israel. Então, atacava outro povo, traziam pessoas como escravas. Vocês já viram em algumas pregações falarmos sobre isso? É só nós lembrar lá de Daniel, Sadraque, Mesaque, que foram levados lá para a Babilônia. Lembra? Quando Israel foi atacada. E essa menina era uma israelita. Só que um dia os soldados trouxeram ela como escrava para trabalhar na casa de Naamã. E essa menina, longe do seu lugar, longe da sua terra, longe da sua família, estava ali trabalhando. E essa menina, ela viu o sofrimento do seu Senhor. E ela chegou e ela disse que lá em Israel tinha um profeta, né, e que aquele profeta podia curar o seu Senhor. Olha como diz aqui. Vou ler novamente bem essa parte que diz aqui, ó. E disse a sua senhora, ela falou para a sua senhora, tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Vocês vejam bem, era para essa menina ter raiva, não era? Daquelas pessoas. Ela estava ali como escrava naquele lugar. Ela estava ali tirada do seu povo, tirada da sua família, então era para ela ter raiva, mágoa no seu coração. Mas não, ela chegou, viu o sofrimento daquele homem, porque ela estava morando ali, com certeza ela viu o quanto ele estava sofrendo com aquela doença. E ela chegou, então, para a esposa de Naamã, para a sua senhora, como diz a Bíblia, e disse assim, bom seria se ele pudesse estar diante. Lá em Samaria tem um profeta. Ela estava querendo dizer que aquele profeta poderia ser usado por Deus para trazer cura a ele. Então aquela senhora com certeza foi ao seu esposo e falou isso. E ele pensou, a Bíblia não diz, mas eu imagine que você está com uma doença incurável e alguém chega e fala assim para você, olha, se você for em tal lugar, você vai ser curado. Ah, você vai. Tanto que tem muita gente que quando está doente acaba até procurando lugares que não deveria ir, não é verdade? Porque a pessoa está num desespero tão grande que ela quer a sua cura, ela quer viver, ela quer ter saúde. Então naquela hora o que aconteceu? Ele ouviu e ele foi conversar com o rei, porque ele não poderia ir até Israel sem conversar com o rei. E ele chega diante do rei e fala, olha, a menina que está na minha casa, ela disse que se eu for até Samaria, lá tem um profeta e que eu posso ser curado. Então o rei mandou uma carta para o rei de Israel, né, pedindo que recebesse lá Naamã, para que Naamã pudesse receber a cura. E mandou, inclusive, muitos presentes, para vocês verem como Naamã tinha um alto conceito diante do rei. Então Naamã foi com todos os seus soldados e tudo mais, e chegou lá até o rei de Israel, só que ele não foi até o profeta, ele foi até o rei de Israel. E o rei de Israel leu aquela carta, né, dizendo que Naamã estava lá, que ele podia curar Naamã, e o rei de Israel ficou indignado, rasgou as suas vestes e disse assim, mas por acaso eu sou Deus para curar alguém? Quem sou eu? Por acaso eu sou Deus que possa curar alguém? Só que o profeta ficou sabendo do que aconteceu. E aqui entra a parte que nós lemos já, mas nós vamos continuar numa outra parte, que diz assim, ó, sucedeu, porém, que o profeta Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei tinha rasgado as suas vestes. E ele pergunta então, mas por que rasgaste as tuas vestes? Deixa Naamã vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. O que é que ele estava querendo dizer? Deixa Naamã vir a mim, e saberá que há homem de Deus em Israel. Aleluia. O profeta não estava querendo dizer assim, olha, eu sou Deus e eu vou curar. Mas ele sabia quem ele era, ele sabia o Deus que ele servia. E ele sabia que Deus tinha poder para curar aquele homem e que poderia usar a sua vida para curar aquele homem. Então ele fala, deixa ele vir a mim.
e ele saberá que há profeta em Israel. Então vem aqui uma outra parte do versículo que diz assim: veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro e parou à porta da casa de Eliseu, o profeta. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornarás e ficarás purificado. Vocês vejam que Eliseu, ele não foi ele mesmo lá fora falar. E vocês vão dizer, mas por quê? Ele tinha Geazi, ele mandou um recado. Sabe, você poderia dizer, nossa, mas o cara era tão importante, Eliseu poderia aproveitar, né, e fazer ali um meio termo, ir ali conhecer o homem tão importante, ou se aproveitar do status que ele tem e ali ganhar alguma honra para ele. Mas Eliseu, ele não queria nenhuma honra para ele. Os profetas, eles eram homens simples. Toda vez que nós lemos sobre os profetas da palavra de Deus, eram homens simples. Homens que tinham o coração rendido a Deus. E que eles não queriam nenhuma glória para eles. Mas que toda honra e toda glória eles queriam dar a Deus. E assim, né, todos nós pregadores do Evangelho, devemos ter essa mesma humildade de coração. De dizer, não, seja uma pessoa curada através da minha vida, seja uma pessoa abençoada através da minha vida, seja uma pessoa que receba uma grande bênção através da minha vida. Eu não tenho que ter holofote sobre mim, porque toda a honra e toda a glória tem que ser dada a Deus que fez. Nós somos simplesmente seus mensageiros. E eu vejo que Eliseu, ele tinha essa consciência, então ele pega e manda um recado, ele não sai lá fora. Imagina que chega um homem importantíssimo na porta da casa dele, cheio de presente para dar, caso ele fosse curado, um monte de outros soldados juntos, e ele só manda um recado. Olha a simplicidade. Olha, vai e diz para ele que mergulhe quantas vezes? 7 vezes no Rio Jordão, e a carne dele se tornará limpa, ele será purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé e invocará o nome do Senhor seu Deus e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Naamã não saiu feliz de lá. Ele pensou assim: eu achei com certeza que Eliseu sairia para fora da sua casa, me receberia, porque afinal ele era acostumado a ser recebido com pompas, não é verdade? Eu achei que ele me receberia, eu achei que ele ia colocar as mãos sobre a minha vida e que ele ia invocar o Deus dele e eu seria curado. E todavia ele me manda um recado que é para eu mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão era um rio, não era um rio tão limpo assim. E ele chega a reclamar e falar assim: olha, mas tem o rio, diz aqui, ó, não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que estas águas de Israel? Ele quis dizer, tem rio melhor lá no lugar onde eu moro. Agora eu ter que vir aqui em Israel e mergulhar nesse rio? Ele ficou indignado. Não, me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Falou, mas não é possível. Eu saio da minha terra, eu saio do meu lugar, eu venho aqui em Israel. E com certeza, né, eles olhavam Israel com uma vista não muito boa, né? Eles não viam com bons olhos os israelitas. Eu venho neste lugar, eu me submeto a isso e ainda não sou recebido pelo profeta. Ele manda um recado para mim e ainda me manda mergulhar 7 vezes nesse Rio Jordão, sendo que lá em Damasco tem 2 rios bem mais limpos, bem melhores, onde eu posso mergulhar e ser purificado. E já tão indignado ali, ele teve o seu orgulho abalado, né? Muitas vezes nós também temos o nosso orgulho abalado, não é verdade?
Ainda mais ele, que era um homem que tinha posição. Vocês sabem, queridos, que muitas vezes, quando nós temos uma posição, nós deixamos o orgulho tomar conta do nosso coração. E Deus não se agrada disso. Às vezes, sabe, nós somos... às vezes a gente pensa que é orgulhoso, quem é rico é orgulhoso, mas às vezes a pessoa nem é rica, mas tem um orgulho tão grande no seu coração. E aquele homem tinha uma posição e ele tinha ali um orgulho no seu coração. Ele pensou, poxa, mas por que é que ele não veio aqui me receber? Mas por que é que ele mesmo não tocou em mim? Mas por que é que ele não manda eu num rio mais limpo e me manda nesse rio? Então o orgulho dele foi abalado. E eu vejo, queridos, que Deus usou o profeta desta maneira justamente para curar o maior mal que aquele homem tinha. E vocês vão dizer, era a lepra, né? O maior mal que ele tinha era o orgulho. O orgulho estava destruindo a sua vida. Quem sabe a posição que ele chegou trouxe um orgulho tão grande. E vocês sabem, presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês, que às vezes nós oramos e pedimos uma coisa para Deus. E Deus trata com a gente de uma maneira diferente do que aquilo que a gente esperava. Vocês entendem? Às vezes você pensa que o teu mal, Senhor, restaura a vida do meu marido. E Deus começa muitas vezes a trabalhar em você. E você fala, não, mas espera aí. Quem tinha que estar se dando mal é meu marido. Espera aí, quem tinha que estar passando por essa tribulação é meu marido, porque eu. Deus sabe o que Ele precisa tratar em você. Deus sabe o que Ele precisa tratar em mim. Porque a lepra poderia matar o corpo daquele homem, mas o orgulho poderia matá-lo espiritualmente e deixá-lo para sempre longe de Deus. E muitas vezes na nossa vida é a mesma coisa. Nós pedimos a Deus uma coisa. Então, quando você pedir a Deus uma coisa e Deus começar a trabalhar em você de uma forma que você não gosta muito, peraí, mas nem veio aqui me receber? Peraí, mas só mandou um recado? Peraí, mas me manda mergulhar nesse rio sujo? Deus estava trabalhando o orgulho. Claro que Eliseu poderia sair dali e orar por ele. Mas não, ele queria trabalhar o orgulho. Assim como vocês lembram uma vez que uma certa pessoa chegou a Jesus e disse assim, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Vocês lembram? Creio que foi Nicodemos, não foi? E o que foi que Jesus disse? Quem sabe? Vende tudo o que você tem e segue-me. A história mudou para o homem. Peraí, eu vou ter que vender tudo o que eu tenho? Deus sabia, Jesus sabia o que precisava ser trabalhado na vida daquele homem. Ele era apegado aos bens materiais. E o que estava impedindo que ele tivesse uma experiência com Deus é ele estar apegado de uma maneira errada aos bens materiais. Então Deus sabe como Ele tem que trabalhar comigo e como Ele tem que trabalhar com você. E por isso eu entendo que muitas vezes as coisas acontecem na minha própria vida de uma maneira que eu não entendo. Mas eu digo glória a Deus. Se o Senhor está trabalhando na minha vida e eu não estou vendo o que é que precisa ser tratado, mas o Senhor está, então eu digo todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, escolhidos por Deus. Então acontece que esse homem está quase desistindo e voltando para a sua terra. Mas os servos dele pegam e falam assim, mas Senhor, nós já saímos de Damasco, viemos até aqui, já fizemos esta viagem, o que custa, então, ir lá e fazer o que o profeta falou? Graças a Deus que sempre tem pessoas que Deus coloca ao nosso redor para nos ajudar. Ali ele colocou primeiro aquela menina para trabalhar na casa dele, não é verdade? E aquela menina que poderia ser uma revoltada, não foi, e foi uma evangelista, falou, vai até o servo, até o profeta, e o profeta vai curar. De repente Deus usa até mesmo aqueles que estão ao redor dele e fala assim, mas vai lá, o que custa? Já chegou até aqui? Vai até lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Então ele pega e ouve, graças a Deus ouve,
o que os seus servos falam. E ele chega, quem sabe, ali no Rio Jordão, e vocês imaginem que ele teve que se despir da sua roupa. Ele não ia com aquela roupa, não sei se era general, como é que era, mas com toda aquela roupa que ele andava, né? Como ali aquela pessoa influente, ele teve que tirar aquela roupa. Ele teve que se despir. Queridos, o que é que nós precisamos? Talvez fale assim, pastora, está falando que eu preciso tirar. Nós temos que muitas vezes nos despir de muitas coisas para receber aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes é orgulho, muitas vezes é inveja, muitas vezes é o espírito crítico, muitas vezes é o apego ao dinheiro, à usura. Gente, a pessoa fala assim que o dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é a raiz de todo mal. O apego ao dinheiro é a raiz de todo mal. Tem pessoa que é extremamente materialista. E para receber aquilo que Deus tem para a sua vida, ela tem que se despir disso. Tem pessoas que muitas vezes são extremamente críticas, critica tudo e todo mundo. Só ela que presta, o resto ninguém presta. Ela precisa se despir desse orgulho, ela precisa se despir desse espírito crítico. Tem pessoas que muitas vezes, né, ela tem ali aquela roupa, aquela roupagem religiosa. Ai, porque eu sou isso já na casa de Deus. Por favor, não me chamem de Josiane, me chamem de ministra da palavra. Queridos, nós temos que nos despir disso. Eliseu, né, poderia chegar e falar, espera aí, não me chame de Eliseu, é o profeta. Gente, em algum momento vocês viram Jesus, enquanto caminhou entre as pessoas, ele chegar e corrigir alguém, opa, não me chame assim, me chame de tal jeito. Mas muitas vezes, quando nós temos um cargo, quando nós fazemos um curso, uma faculdade, um ITQ, ou seja lá o que for, a gente acha que um título vai nos tornar mais importantes do que os outros. E muitas vezes nós temos que nos despir disso. Temos que nos despir, olha, eu não sou diferente do que você que está aí no banco. Nós somos iguais diante de Deus, eu não sou mais importante do que você. Pastor Agostinho não é mais importante do que você. Nós somos iguais diante de Deus. E aquele homem naquela hora teve que retirar aquela roupagem dele. Naquela hora ele teve que tirar o orgulho, se despir do seu orgulho e descer naquele rio sujo. E ele mergulhou uma vez. Quando ele mergulhou, saiu, ele olhou para a sua pele, ele estava ainda todo leproso. Quem sabe ele disse, ok, vou mergulhar a segunda vez. Mergulhou a segunda, a terceira. Eu não sei o que se passava toda vez que ele mergulhava, mas quem sabe ele pensaria assim, poxa, não estou curado, eu acho que isso daí não vai dar certo. Muitas vezes na nossa vida, passa um dia, passa uma semana e a gente fala, Deus falou que ia fazer aquilo, mas não fez ainda. Vou desistir. Mas ele foi 1, 2, 3, 4, 5. Quantas vezes Deus falou que ele tinha que mergulhar? 7. E se ele tivesse desistido antes das 7 vezes, o que é que tinha acontecido? Ele não teria sido curado. Porque ele não teria obedecido. Deus sabia quantas vezes ele tinha que mergulhar para que esse orgulho ficasse enterrado lá de uma vez por todas, não é verdade? E para que ele saísse dali, não só curado da sua lepra, mas também do seu orgulho. E quando chega na 6ª vez, talvez ele pensasse, olha, não estou mais acreditando, quem sabe já irritado, né? Depende do temperamento que ele tinha, não sei. Mas quem sabe quem estava do lado falou, já foi 6, vai a última vez. E ele mergulha pela 7ª vez. E quando ele levanta dali, não só o seu orgulho e arrogância ficou lá enterrado no Rio Jordão, mas ele olha para a sua pele. E a Bíblia fala que estava como uma pele de nenê, novinha, curado por completo. Aleluia. Há Deus em Israel. Há profeta em Israel.
Ainda há, não só no Velho Testamento, mas nos dias de hoje, homens e mulheres de Deus, aleluia, que podem ser usados com poder nas mãos de Deus. E então ele sai dali muito alegre, ele sai dali feliz da vida, e ele vai lá até o profeta Eliseu. Ele fala, não, eu preciso ir lá, eu preciso entregar todos esses presentes que o rei mandou, e preciso agradecer a ele. E eu achei muito interessante, tem um versículo aqui que diz maravilhoso, diz assim, ainda no mesmo texto. Tá? Ele aqui, ó. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Aleluia. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse, eis que tem... Olha, gente, que tremendo a declaração dele. Eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Ele reconheceu, ele não disse assim, olha, eis que eu reconheci que o Deus de Israel é mais forte que os outros deuses. Não, ele disse assim, eis que eu tenho reconhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel, aleluia. Não há outro Deus senão o Deus de Israel. Não há outro Deus senão o nosso Deus. Aleluia. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glórias a Deus. Há um Deus em Israel. Há um Deus que pode nos curar, nos transformar. E naquela hora, então, ele disse assim, porém ele disse, vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei. Daí ele chegou ali e ele disse assim, peço, que aceite, ele quis dizer, os meus presentes. E Eliseu não quis aceitar presente nenhum. Ele não quis aceitar presente nenhum. Ele não estava ali para receber glórias para ele, Eliseu. Ele estava ali para que o nome de Deus fosse glorificado. E eu peço a Deus que me dê um coração assim. Eu quero um coração assim. Que Deus nos dê um coração assim. Que a gente possa sempre dizer toda honra e toda glória seja dada a Deus. Que qualquer coisa que Ele fizer através da minha vida, através das nossas vidas, nós possamos dizer, é dEle, é por Ele, é para Ele, aleluia. É para Ele. Que Deus levante no nosso meio homens e mulheres de Deus assim, que nós possamos dizer, há homem de Deus na capela missionária, há mulheres de Deus na capela missionária, aleluia, e não são só aqueles que estão em cima do púlpito, não, são esses que estão sentados nos bancos deste lugar, há mulheres de Deus aqui, há homens de Deus aqui, aleluia. E Deus pode te usar para ser bênção na vida das pessoas que estão sofrendo. Deus quer te usar. E daí naquela hora o profeta não aceita presente nenhum. E ele sai e vai embora, levando os presentes. E só para terminar aqui o nosso texto, o que acontece, Giase, que era o servo dele, o aprendiz dele que estava ali, pega e fala assim, mas como é que Eliseu não aceita esses presentes? Deveria ter aceitado. Eu vou correr atrás desse Naamã e pegar alguma coisinha para mim. E saiu lá de mansinho, correu atrás de Naamã e falou assim, inventou uma história e aceitou os presentes de Naamã e voltou para casa com os presentes, quietinho, achando que ninguém sabia de nada. Mas o profeta confrontou ele e falou assim, por que você fez isso? E vocês sabem que esse rapaz, porque ele foi atrás e ele fez isso, inventou uma história, mentiu, ele acabou ficando leproso. Então, para que nós venhamos a aprender com esse texto, a colocar em prática na nossa vida, manter a humildade no nosso coração. Não querer receber glórias por aquilo que é Deus que faz. Sabe, não querer se aproveitar dos outros por aquilo que Deus faz. Eu vou dar um exemplo sobre se aproveitar dos outros.
Eu nasci e me criei. Vocês já sabem disso no lar evangélico, não é novidade para vocês. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Agostinho, porque embora ele tenha sido usado e é usado até hoje, né, por Deus com sinais, maravilhas e prodígios, ele nunca se aproveitou disso para benefício próprio. Você vai dizer assim, como assim, pastora? Ele nunca chegou e descobriu, por exemplo, eu estou aqui com os irmãos e eu descubro que a Irineia tem uma casa em Bombinhas. Eita, praia boa, né? Quem conhece Bombinhas? Eita, praia boa. E então, eu tô aqui, né, fazendo culto, tal, a Irineia me respeita como pastora, que eu tô aqui, e eu descubro, né, que a Irineia tem uma casa em Bombinhas. Então, eu chego e falo assim, ô Irineia, você quer abençoar uma serva de Deus? Claro, pastora, que eu quero lhe abençoar. Então, é o seguinte, ó, faz o seguinte, Irineia, me empresta a tua casa aí por 2 semanas, né, sem pagar, lógico. A Irineia vai se sentir constrangida, vai dizer, nossa, né, se a pastora está me pedindo e vai e me empresta. Ela vai ter um coração bom, mas o que eu fiz foi errado. Eu vou estar querendo usar da minha posição, tá, para o meu benefício próprio. Isso é errado. Isso é errado. É diferente, deixa eu explicar para vocês. É diferente da Irineia ter uma casa em Bombinhas, tá? Eu nem sei que ela tem essa casa, e um dia ela chega e fala, pastora, Deus tocou no meu coração, eu quero abençoar a pastora, eu quero que a pastora vá descansar lá, ó, tá aqui a chave na sua mão, descansa na minha casa lá 2 semanas. Daí eu posso dizer que foi Deus que tocou no coração dela. Agora, gente, eu já vi muita gente fazer assim, chorar as pitangas para todo mundo, chora as pitangas para esse, chora as pitangas para aquele, chora as pitangas para aquele. Tinha uma pastora que a gente conhecia que ela chegava na casa dos irmãos e ela orava, né? Ela ia para orar pelos irmãos, né? Mas ela orava e falava, Deus, tu sabes que hoje eu não tenho feijão para pôr na minha panela. Misericórdia, né, gente? É lógico que quando ela levantava o joelho dali, iam dar feijão para ela, né? Agora, sabe o que a Bíblia fala? Que quando alguma coisa falta para a gente, para qualquer um de nós, a gente fecha a porta do nosso quarto, a gente dobra o nosso joelho no chão e a gente clama para aquele que pode todas as coisas. Ele vai usar quem ele quiser. Não sou eu que vou chegar. E daí, né? E daí é o seguinte, né? Imagina que eu fiz isso com a Irineia. Passei, né, 2 semanas lá em Bombinhas, feliz. Eu venho aqui dar um testemunho ainda. Falei, irmãos, vocês não sabem como Deus me abençoou. E vocês vão querer ouvir a bênção. A irmã Irineia, ela me abençoou. E eu fiquei 2 semanas na casa de praia. Deus tocou no coração dela, coisa nenhuma. Fui eu que fui chorar as pitangas para ela. E ela daí se sentiu constrangida porque eu era uma pastora e veio me emprestar a casa dela. Gente, se algum pastor chegar assim, vocês caiam fora. Isso não é de Deus. Mas também, se o Espírito Santo tocar no teu coração para abençoar um servo de Deus, não endureça o teu coração. Mas isso é você e Deus, e mais ninguém, como diz a música. Vocês entendem o que eu quero dizer? Às vezes eu me prolongo nas minhas pregações porque eu gosto de ensinar vocês, porque eu aprendi muito na vida sobre isso. Então, muitas vezes, vocês vão encontrar a gente, gente, olha, vou ter que viajar, por exemplo, eu vou falar para vocês, né? Vou ter que viajar para São Paulo para ver meus filhos, mas agora meu carro está lá no concerto. Se algum irmão sentir no coração, se Deus mover o teu coração, Rafael, você pode me emprestar o teu carro, que eu vou usar o teu carro essa semana que eu estou sem carro. Não é verdade, gente? Isso não é de Deus, isso é da carne. Fuja. Fuja. Eu só posso dizer que é a bênção de Deus se eu dobrei meu joelho e eu pedi para Deus, ou se Deus viu a minha necessidade e Ele enviou alguém ao meu auxílio. Mas eu dou indireta para meio mundo e saio dizendo que foi bênção de Deus, cai fora. Mas enfim, amados, vamos voltar aqui. O que é que nós precisamos deixar no Jordão? Ele precisava deixar o orgulho. O que você precisa deixar? Ele deixou o orgulho lá afundado no Jordão. Ele deixou a lepra
lá afundado no Jordão. Quem sabe hoje Deus nos trouxe a este lugar, capela missionária, mas também ao Rio Jordão. E que nós precisamos mergulhar e deixar lá tudo aquilo que tem impedido que nós tenhamos a plenitude de Deus na nossa vida. E eu vou pedir que você feche os teus olhos agora e você pergunte para o Espírito Santo o que é que você precisa deixar lá no Jordão, mergulhado lá no Jordão, para receber o melhor de Deus na tua vida. E deixe que o Espírito Santo fale com você agora. As águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser como Naamã no teu poder. Aleluia. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como Naamã curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser como Naamã no teu poder, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor, me purifica, eu quero ser como Naamã no teu poder. Se coloca em pé no teu lugar. Você vai colocar a mão no teu coração e nós vamos orar. Você vai pedir que o Senhor limpe você. Diga, Senhor, eu quero descer, eu quero mergulhar nas tuas águas, Pai. E eu quero que o Senhor me purifique.
Que o Senhor tire de mim tudo aquilo que não agrade ao Senhor, ó Pai, porque eu quero ser limpo. E eu quero levantar curado, liberto, purificado, Senhor. Pode deixar desde o início para mim. Pai querido e Pai santo, neste momento, ó Pai, nós nos colocamos na Tua presença, Senhor. O Senhor conhece a minha vida. O Senhor conhece a vida de cada um que está aqui, Senhor, nesta tarde. Tu sabes aquilo que precisa ser retirado de nós. Tu sabes, ó Pai, aquilo que precisa ser limpo. Aquilo que nós precisamos deixar, Senhor, nos despir. Para que a Tua glória seja vista na nossa vida. Para que nós possamos receber, ó Pai, o melhor do Senhor. Muitas vezes, ó Pai, nós achamos que simplesmente precisamos de uma cura física. Mas o Senhor é aquele que olha, que sonda o nosso coração. E sabe aquilo que nós precisamos deixar, Senhor, no Rio Jordão. Para que possamos levantar purificados, ó Pai. Sonda os nossos corações, Espírito Santo de Deus. Sonda os nossos corações. Vê se há em nós, ó Pai, algum caminho mau e purifica-nos, ó Pai. Tira de nós o orgulho, tira de nós a inveja, tira de nós, Senhor, a arrogância. Tira de nós, ó Pai, o sentimento de estar criticando a tudo e a todos. Tira de nós, ó Pai, a religiosidade. Tira de nós tudo aquilo, Senhor, que é para enaltecer o nosso eu, ó Pai. Que nós possamos nos despir de nós mesmos, ó Pai. E nos vestir da Tua glória. E nos vestir da Tua presença. E nos vestir, ó Pai, de tudo aquilo que Tu és, ó Pai. Troca as nossas vestes, Senhor. Vestes que muitas vezes estão sujas pelo pecado. Vestes que muitas vezes estão manchadas pelo pecado. E vem nos purificar nesta tarde, ó Pai. Queremos ser limpos, como Naamã foi limpo. Assim nós queremos ser limpos, ó Pai. E viver, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você quer viver para que o nome de Deus seja engrandecido na tua vida? Que alguém possa chegar e dizer assim: você realmente é uma mulher de Deus. Você realmente é um homem de Deus. E você vai ficar feliz não só porque eu sou, mas porque as pessoas estão vendo Deus em você. Amém? Aplauda ao Senhor, aleluia. Toda a honra, toda a glória, aleluia, seja dada ao Senhor.